Olá, está no ar o programa Saúde e Vida e hoje vamos falar de um tema que preocupa os pais e encarregados de educação: a saúde das nossas crianças e a sobrevivência infantil em tempos de pandemia. O Fundo das Nações Unidas para a Infância prevê que cerca de 6.000 crianças com menos de 5 anos de idade poderão morrer por dia nos próximos 6 meses por doenças que podem ser prevenidas. Isto porque a pandemia da Covid-19 deixa os sistemas de saúde fragilizados. Portanto, hoje estamos no Centro Nutricional da Matola, local que apoia cerca de 400 crianças da cidade da Matola que encontram-se em situação de vulnerabilidade. Vamos conhecer o centro. E cá estamos para saber o que é feito de Jovens pela Paz, o que fazem pelas nossas crianças. Nós somos Jovens pela Paz, da comunidade Santo Egídio, sediados no Centro Nutricional da Matola, um centro nutricional que está aberto para crianças desfavorecidas do bairro da Matola C. Este centro recebe, em média, 400 crianças por dia e todos os dias oferece uma refeição digna, que é para ajudar um pouco a suprir com as necessidades que as famílias têm nas suas casas. Nós sabemos que nem todos têm a oportunidade de comer um ovo por dia, de comer um prato digno de feijão, e isso tem ajudado todos os dias a crianças a se alimentarem e vão à escola. Temos 400 crianças que passam de segunda a sexta-feira e são ajudadas nas suas necessidades escolares. Os Jovens pela Paz da comunidade Santo Egídio ajudam a resolver os TPCs, na explicação, damos alguns cursos de inglês, porque nós sabemos que para ajudar não significa só uma ajuda material ou algo que tem a ver com alimento só, mas é preciso cultivar nas crianças um sentido de amor ao próximo, de amor fraterno. Temos a missão de ajudar as crianças a socializar-se, visto que na nossa sociedade, principalmente na nossa cidade, em Matola, muitos pais não têm tido tempo para dar assistência aos seus filhos no que diz respeito à escola e ao ser e saber estar. Então, nós Jovens pela Paz entramos como irmãos dessas mesmas crianças. Desde então, temos criado laços de amizade, não só com as próprias crianças que têm vindo tomar refeições no centro nutricional, mas também com as suas famílias. Essas crianças crescem num ambiente de lixo, um ambiente vulnerável, e nós queremos com que essas crianças possam crescer com uma nova cultura, uma cultura do amor fraterno, uma cultura de ajuda ao próximo. Nós sabemos que a ajuda material não é suficiente, então todos os sábados nós estamos aqui e ensinamos várias coisas a estas crianças. Temos tido aulas de inglês, temos ofícios, temos cultura, dança, teatro, poesia. Os Jovens pela Paz, apesar de terem suas dificuldades, porque são jovens normais, são jovens que estudam, trabalham, são jovens que têm suas preocupações da vida, mas contudo acreditamos que com a nossa força nós podemos mudar o mundo com pequenos gestos, como as refeições que nós fazemos aos meninos de rua. Podem parecer insignificantes, porque são pequenas refeições que nós passamos lá nas quartas, sábados e domingos, mas são ações concretas que ajudam aquelas crianças a não passarem fome naquele dia. E mais do que isso, construímos uma amizade com elas. Já tivemos várias crianças que voltaram para casa devido à nossa amizade. Algumas acabam voltando para a rua porque é um processo complexo. É preciso muita paciência para lidar com os meninos de rua, que são crianças muito vulneráveis. Como temos um laço muito forte com a família de todas as crianças, como forma de não perder esta criança, nós fazemos uma forma de busca. Vamos para a casa da criança para poder saber o que está a acontecer com a mesma criança. E no caso de doença também temos como pedir aos pais ou procurar saber se foi levada ao hospital. E no mesmo programa, quando a criança tem um problema de peso, falo das crianças malnutridas ou de obesidade, temos também como controlar isso, porque depois de 6 meses o peso é alterado. Controla-se novamente o peso da criança, principalmente nas crianças que têm mais problemas de peso. E temos sempre o cuidado de escrever alguma coisa no programa, né, no processo desta criança, em que tem desde o primeiro dia. Então daí nós controlamos essa criança. Assim que o estado de emergência entrou em vigor, nós tomamos a sério as medidas de precaução, porque também queremos proteger-nos e proteger os outros. Mas, contudo, não deixamos de servir os nossos meninos. Preferimos passar a servir individualmente, ou seja, cada jovem passou a preparar refeições na sua casa
e depois encontrávamos-nos em distâncias recomendadas pelo governo e distribuíamos aos nossos amigos de rua. Infelizmente não podemos estar a conversar, não podemos saber sobre muita coisa que tem acontecido nas ruas, mas o nosso contacto, a nossa amizade continua. E logo que o estado de emergência entrou em vigor, nós respondemos com mais um almoço na nossa semana. Aumentamos mais um dia na nossa refeição. Ou seja, nós já percebemos que as ajudas que antes eram dadas nas ruas diminuíram porque as pessoas tinham medo do contágio. Aumentamos mais um dia no nosso serviço, mas incentivamos as crianças e todos os dias portamos água, sabão, desinfetantes e inclusive oferecemos máscaras às crianças que é para poder se protegerem. Não é? Infelizmente protegem-se pouco, mas os nossos gestos de máscara, água para lavar as mãos, a sensibilização, as palestras que demos a eles, que não podem ficar aglomerados, ajudaram a eles a entenderem que este coronavírus traz um impacto real. E, graças a Deus, algumas crianças acabaram voltando para casa. Temos dificuldades também porque não podemos fazer Escola da Paz, não podemos ter as crianças todos os dias no centro nutricional. Temos feito visitas às casas das mesmas crianças no centro nutricional, porque elas dependiam do centro para tomar suas refeições. Algumas crianças vinham pela manhã ter escolinha, depois ficavam para almoçar. Tinham o mata-bicho e o almoço. E as outras vinham, almoçavam e iam à escola. Então, também elas passam por necessidades, porque já não tem almoço. Nós temos ido fazer as visitas para saber quais são as dificuldades, como as escolas também agora estudam a partir de casa, têm tido fichas, e nós Jovens pela Paz agora tentamos criar condições de comprar fichas para as mesmas crianças, buscar as fichas para as mesmas crianças, e agora também estamos a tentar fazer cestas básicas para aquelas crianças que realmente necessitam, que sabemos que podem passar dias sem ter uma refeição merecida. Pedir aos pais para que sejam mais cuidadosos, porque neste tempo de Covid-19 é muito complicado. Ainda é de notar algumas crianças fora de casa, então eles devem ter o cuidado e quanto à alimentação também devem ter o controle, porque já não se faz nada. O nosso centro agora está fechado e não temos como dar, para além das cestas básicas, sabemos que não é tudo, né? Não é suficiente, mas foi o pouco que a comunidade conseguiu para poder ajudar, junto com os jovens, para ajudar essas crianças, esses pais, essas famílias que necessitam. Então, pedir aos pais que tenham um acompanhamento mais delicado com essas crianças, que tenham mais cuidados, que sejam mais responsáveis e que estejam mais perto dessas crianças. Este é o local onde, na maioria das vezes, as crianças passam as refeições aqui no Centro Nutricional da Matola. Como podemos ver, encontra-se vazio, pois, por conta da pandemia da Covid-19, devemos manter o distanciamento social, principalmente com as crianças, pois encontram-se no grupo de risco. Os voluntários optam por dividir-se em grupos pequenos e distribuir as refeições para estas crianças. Vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já já com mais informações para si. Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Nesta segunda parte, acompanhe a conversa com a doutora Benilde Soares, médica pediatra e especialista em sobrevivência infantil no Unicef. Olá, hoje vamos conversar com a doutora Benilde Soares, é médica pediatra e é especialista em sobrevivência infantil no Unicef e vai conversar conosco hoje sobre um tema bastante pertinente: a saúde da criança e a sobrevivência infantil neste momento ou nesta época de pandemia. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao programa Saúde e Vida. Olá Mércia. Olá, senhores telespectadores. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui a falar de um tema tão nobre. Nós é que agradecemos. Doutora, estima-se que cerca de 6.000 crianças com menos de 5 anos de idade correm o risco de morrer por dia, uma vez que a pandemia da Covid-19 pode enfraquecer os sistemas de saúde. E para responder a estas estimativas, o Unicef lança uma campanha global que é a Reimagine,
E gostávamos de saber o que é a Reimagine, em que consiste esta campanha? Esta é uma campanha global que tem por objetivo minimizar os efeitos do Covid e do impacto que vai ter na população, principalmente na população mais fragilizada, como as crianças e a população vítima que estão num contexto de guerra e de violência, e tem como pilar, tem 3 pilares. O primeiro é ligado à resposta durante a pandemia, no momento em que nós estamos atualmente, em que estamos focados para ajudar, temos de estar focados para ajudar os doentes, a tratar os doentes, os que estão doentes, a proteger os trabalhadores que contra todas as situações adversas estão disponíveis e prontos para tratar os doentes e mesmo pondo em risco a sua vida, portanto, é proteger estes trabalhadores e também ajudar o país, os diferentes países a controlarem a epidemia. Isto é que é a resposta. Depois temos o segundo pilar, que é o recuperar, né? Que é o período que será quando os casos de Covid começarem a decair. O que é que nós temos que fazer? Temos que começar a trabalhar mais do que o normal para minimizar os efeitos causados pela pandemia, todos em diferentes níveis, com aquilo que cada um sabe. E o terceiro pilar será o reimaginar, tanto como tornar os sistemas de saúde e as políticas existentes nos diferentes países para que se tornem verdadeiramente disponíveis e ao serviço das pessoas em todos os momentos e não apenas em momentos de crise. Muito bem, estamos a falar sobre a saúde das nossas crianças. A que riscos é que estas crianças estão expostas se os governos não conseguirem controlar esta pandemia da Covid-19? As crianças, por si só, são mais vulneráveis e quanto mais pequenas, pior. Principalmente falo dos recém-nascidos, que por si só correspondem a cerca de 30% de todas as mortes dos menores de 5 anos. Então, quando nós vamos a falar de uma situação de risco, eles serão os primeiros dentro de todos, dentro dos efeitos secundários que possa ter o Covid. Mas para além destes, sem dúvida que as crianças, como já foi provado no nosso país, as crianças não estão isentas de contrair o Covid nas suas diferentes formas. Quer seja na forma assintomática, como transmissores do vírus, quer ser na forma ligeira ou até na forma grave que pode terminar em morte. A outra questão é que as crianças poderão ainda ter um risco acrescido quando o sistema de provisão de serviços essenciais começar a paralisar. À medida que as restrições de circulação, as restrições, portanto, toda a atenção ficar virada para o tratamento dos doentes com Covid, a provisão de serviços essenciais, como por exemplo a atenção ao parto, a mulher pode não conseguir, como já foi reportado em alguns países, não conseguir chegar atempadamente ao local, à unidade sanitária para ter o parto. Pode acontecer ela não conseguir ter acesso a uma consulta pré-natal ou mesmo a consulta pós-natal para o recém-nascido, a interrupção das consultas de criança doente. Uma criança, nós sabemos que a malária, a pneumonia, a diarreia são principais causas de morte, a desnutrição, o HIV, são principais causas de morte no nosso país. E se a criança não tiver acesso a esses serviços, ela tem um risco acrescido. Okay. Tudo isto foi refletido num trabalho publicado recentemente na revista Lancet, onde se fez análise de 113 países e foi provado que se os países reduzirem em até 45% daquilo que é a provisão de serviços essenciais, o que vai acontecer é que a mortalidade para menores de 5 anos vai aumentar em cerca de 44,6% e vai aumentar a mortalidade materna em mais de 38,6%. O que significa, para além das mortes já esperadas pelas condições sociais, pelas condições do nosso próprio sistema
de saúde e não só de saúde, porque a saúde é consequência de outros determinantes, ainda vamos ter que gerir esta situação adicional. E estas percentagens, doutora, são assustadoras. Não Sim. é pouca coisa, não. Não é. Se nós olharmos para o nosso país, onde já temos uma tão elevada taxa de mortalidade infantil, cerca de 78 por cada 1000 nascidos vivos morre antes de completar 5 anos, que significa que nós vamos aumentar cerca de 26 mil crianças mortas ao fim do ano. E que intervenções devem ser feitas para mitigar os efeitos de um cenário devastador, principalmente nos países em vias de desenvolvimento, como é o caso do nosso Moçambique? Primeiro, temos que apostar numa tomada de decisão justa, coerente, tecnicamente, cientificamente, para as medidas de restrições e etc. E para isso a Unicef e as outras agências internacionais trabalham junto ao governo para alinharmos e aconselharmos e fazermos o trabalho em conjunto. A segunda grande intervenção, que é extremamente importante, é assegurar a continuidade da provisão de serviços. O que é isto? Quando se fala de restrições de circulação, de distanciamento social, é possível fazer a provisão de serviço com distanciamento. É possível, quando a gente vai ao supermercado, já começa a ver que há um espaçamento nas filas, as pessoas têm que usar máscaras, mas o serviço tem que continuar a ser provido. Estamos a falar de serviços essenciais. O Ministério da Saúde até já fez uma circular sobre isso, a orientar as unidades sanitárias para garantir os diferentes serviços essenciais. Serviços como o pré-natal, serviços do parto, cuidados essenciais ao recém-nascido. Estamos a falar da continuidade dos serviços da consulta da criança doente, consulta da criança sadia, consulta da criança em risco. E não só o planeamento familiar, apesar das pessoas acharem que o planeamento familiar não é uma atividade fundamental, é sim uma atividade fundamental, porque o planeamento familiar é que evita uma série de consequências e problemas que podem levar à morte. Okay. A desnutrição, doutora, continua a ser uma das principais causas de mortalidade infantil no nosso país. A taxa de desnutrição crônica atualmente é de 43%. Que orientações deixa para os pais encarregados de educação que assistem o nosso programa neste momento para que continuem a garantir o tratamento e a prevenção desta doença nas nossas crianças? A desnutrição é um problema sério no nosso país e agora no contexto de Covid mais ainda. As recomendações não são recomendações muito diferentes daquilo que são as recomendações habituais. Estou a falar recomendações ligadas ao Covid, não são muito diferentes das recomendações habituais para uma boa saúde. Ou seja, para as crianças menores de 6 anos, a recomendação continua sendo aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. E isto, se a mãe tiver algum sintoma respiratório, ela tem que usar a máscara durante o período enquanto estiver a amamentar e deve garantir a higiene das mãos antes e depois. Se a mãe por acaso estiver a tossir momentos antes de amamentar, ela tem que lavar o peito antes de colocar o bebê para mamar. Se ela não estiver capaz de amamentar por estar doente, a recomendação é ajudar ela a espremer o leite e algum outro familiar ajudar a alimentar o bebê. Sem dúvida, o leite materno é aquele alimento maravilhoso que dá todo tipo de defesas, incluindo fortalece as defesas contra qualquer tipo de doença. Então, para as crianças menores de 6 meses é essa a recomendação. Para as crianças maiores, portanto até dos 6 meses aos 2 anos, a recomendação também é a introdução de alimentos, alimentação diversificada gradual, portanto as recomendações são as mesmas. Simplesmente quando estiver a amamentar e tivermos sintomas respiratórios, vamos também garantir o uso da máscara, vamos evitar assoprar na comida do bebê para não transmitirmos os micro-organismos da nossa boca para
a comida do bebê. Para as crianças maiores, alimentação variada, equilibrada, com bastante fruta, vegetais. Não precisa ser fruta cara, fruta que nós temos, que é nossa, papaya, manga, fruta da época, papaya, manga, laranja, tangerinas, que há tantas. Sim. Não precisa ser grande quantidade, uma fatia da papaya é suficiente, uma laranja ou meia laranja por dia já faz diferença. As vitaminas são extremamente importantes para as defesas. Mas não é só comermos só as vitaminas, portanto, frutas e vegetais, temos que olhar para todo o resto. As proteínas são importantes para a construção das defesas imunológicas, das defesas do corpo, temos também os carboidratos, as gorduras, portanto, todo aquele prato bonito que nós apresentamos na roda dos alimentos, que ensinamos às crianças na escola, é aquela, e colorida, acima de tudo. Com certeza. Mas ainda ligada à desnutrição, é importante saber que neste momento do Covid e considerando o nível de pobreza que nós temos no nosso país, muitas das pessoas podem perder a sua fonte de rendimento e esta sim pode ser uma situação em que pode e que vai pesar. A outra questão é a questão do acesso. As crianças que já têm desnutrição crónica, elas ou que já têm desnutrição aguda e que estão em seguimento da unidade sanitária, o nosso apelo é que continuem a fazer as consultas para o tratamento dessa desnutrição e as que não têm desnutrição, que continuam a ir à unidade sanitária para fazer a consulta da criança sadia, onde se faz o rastreio nutricional e se faz o devido aconselhamento. Muito bem. Estima-se que cerca de 1,5 milhão de crianças com menos de 5 anos de idade morrem anualmente em todo o mundo por doenças que podem ser prevenidas através da vacina. E uma das formas mais eficazes, uma das formas mais eficazes de baixo custo, está comprovado, de proteção das nossas crianças. Qual é a importância da vacinação para as nossas crianças, principalmente neste momento da pandemia da Covid-19? A vacina serve para ajudar o nosso corpo a adquirir capacidade de reagir perante um determinado micro-organismo. Normalmente as vacinas são específicas. Portanto, as vacinas ajudam o nosso corpo a criar aquilo que a gente chama memória de reação contra uma determinada doença. Muitas vezes as vacinas podem não dar 100% de proteção, ou seja, que a pessoa não apanha na totalidade. Algumas conseguem, algumas não têm essa capacidade de controlar em 100% o aparecimento das doenças, mas controlam de certeza e ajudam sobretudo para que não haja formas graves da doença que levam à morte e que levam a sequelas, as consequências que ficam para toda a vida. E neste caso, a vacina, geralmente após um período de crise, as doenças que normalmente aparecem como epidemia, estamos a falar, para as crianças, é o sarampo e a pólio. Essas duas temos de estar muito atentos. Daí que é importante termos que as crianças tenham o calendário de vacinal atualizado. Não é por causa do Covid que as crianças devem deixar ir à unidade sanitária para serem vacinadas. E depois, não esquecer que dentro do calendário vacinal de Moçambique estão inclusas vacinas contra o hemófilos e contra o pneumococos, que também causam infecções respiratórias graves na criança. Então, se nós tivermos a criança vacinada para estas, inconvenientemente vacinada, vamos evitar que algumas formas de doença respiratória grave, de infecção pulmonar grave, aconteçam e compliquem ainda o quadro do Covid, que também é respiratório. Muito bem, a conversa está super interessante, doutora, mas infelizmente tudo o que é bom dura pouco e já estamos a chegar ao fim desta conversa. Gostava que, em jeito de últimas considerações, deixasse algumas recomendações para todos os pais, cuidadores, encarregados de educação que nos assistem neste momento. O meu apelo vai para todas as mães e para todos os pais que não deixem de ir à unidade sanitária para receber os cuidados que precisam para garantir a sua saúde. Quer sejam esses os cuidados curativos para uma doença, quer sejam para receber cuidados preventivos, como a vacinação, a avaliação do estado nutricional e outros serviços. É possível receber estes serviços de forma segura e dizer que as unidades sanitárias estão preparadas
e organizadas para prover este serviço de uma forma segura. Ou seja, estão organizados os fluxos, o espaçamento, a organização para que as pessoas possam levar medicamentos para mais tempo, para evitar idas desnecessárias, mas a mensagem-chave é ir à unidade sanitária quando devem ir. A segunda mensagem seria para as nossas crianças. Foram dispensados da escola para poderem estar em casa protegidos. E o que nós estamos a ver é que as crianças estão em muitos lados, menos dentro das casas. Então, o meu apelo é para as crianças e para os encarregados de educação garantir a proteção das nossas crianças, garantir que as nossas crianças fiquem em casa, junto da família, e quando saem para fora, respeito aquilo que são as orientações. Se tem mais de 2 anos, usem a máscara, fazer o distanciamento social possível, não com o seu pai ou com a sua mãe, mas com as restantes pessoas. Sim. Ensinar a criança a fazer a higiene das mãos, isso é extremamente importante. A outra mensagem é para as mães. Continuem a amamentar os vossos filhos, como sempre fizeram. Se tiverem algum sintoma respiratório, usem a máscara, não se esqueçam de lavar as mãos. Garantam uma alimentação o melhor possível para a vossa família. E aos pais que estão num momento ímpar, que têm mais tempo que nunca para estar com as suas famílias, aproveitem esta oportunidade para estar com os vossos filhos, participar com a mãe e com os irmãos, os filhos mais velhos, na educação e na estimulação psicomotora, da parte emocional, da parte física, da parte lúdica, de uma forma engraçada, com aquilo que nós temos e aquilo que nós sabemos, fazendo brincadeiras, fazendo jogos, pintando, cantando, dançando, fazendo massagens, fazendo ginástica juntos. É uma forma de crescermos, ensinarmos os nossos filhos a crescerem como pessoas, a construir a parte cognitiva que lhes vai acompanhar ao longo da vida, e também construirmos uma família mais unida, de forma que a violência também diminua nas nossas famílias. Era só isso, muito obrigada. Bom, muito obrigada, doutora Benilde Soares, por esta conversa, por dar a conhecer um pouco mais sobre alguns aspectos que devem ser levados em conta quando se fala da saúde das nossas crianças. Nós esperamos contar com a presença da doutora em próximas oportunidades. Muito obrigada, foi um prazer. Bom, esta foi a conversa que nós tivemos com a doutora Benilde Soares, médica pediatra e especialista em sobrevivência infantil no UNICEF, em que falamos sobre a saúde das nossas crianças e também a sobrevivência infantil. São instantes finais do programa Saúde e Vida, em que falamos sobre a saúde das nossas crianças e a sobrevivência infantil em tempos de pandemia. Conhecemos o Centro Nutricional da Matola e algumas atividades que são desenvolvidas pelos Jovens pela Paz, que são voluntários e têm como objetivo transmitir uma mensagem de apoio às crianças que encontram-se em situação vulnerável e também o apoio através das refeições. Tivemos a oportunidade também de esclarecer alguns assuntos ligados à saúde das nossas crianças. Por hoje é tudo. Já sabe que pode continuar a interagir conosco através das redes sociais, no nosso canal no YouTube, no Facebook e no nosso grupo do WhatsApp. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde e principalmente precisamos de ter muita atenção na saúde das nossas crianças. Vamos juntos vencer a Covid-19. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. Shapaluwe ni kushema zini sapa uninyawe